Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Bruno Ishi. Nesse canal eu falo sobre o meu trabalho, que é como corretor de seguros e outras coisas que envolvem o meu trabalho aqui no Japão. Bem-vindo você que é a primeira vez que está assistindo algum vídeo desse canal. Muito prazer. Hoje, faz tempo que eu não gravo vídeo aqui dentro da loja. Eu vou falar hoje sobre alguns assuntos, sobre algumas perguntas que me fizeram durante essas 1-2 semanas, mais ou menos. Eu achei legal estar respondendo isso aqui no vídeo, ok? Fica até o final que vai ser dúvidas e pode ser que você tenha passado ou teve essas dúvidas também. A primeira delas foi sobre habilitação. Eu não sei 100% sobre isso, não tem muito a ver, tem, mas não tem, sobre o meu trabalho que é como corretor. Mas quando a gente faz o seguro, a gente precisa pedir a habilitação da pessoa para ver o vencimento, para ver o tipo da carta da pessoa e a cor. Tem a cor verde, azul e dourado. Verde e azul, a verde é a primeira carta que a pessoa tira, é verde. Aí na renovação ela vira azul. E fica sem um tempo, sem multa, ela vira dourado. Quando a carta ouro, tem um desconto no seguro e vários outros benefícios, como alugar carro mais barato. Tem algumas outras benefícios por ter carta ouro. E dentro disso, antigamente, mais de 15 anos atrás, a habilitação ela tinha Futsu, que é a carta normal, e Ogata. Ogata é carta de caminhão, acima de tantas toneladas. E depois que eu tirei, hoje eu tenho 37 anos, quando eu tirei a carta, era assim, ou era Futsu ou era Ogata. Depois de alguns anos, eles inventaram uma outra categoria de carta, que é a Chugata. Chugata é intermediário ali, é o médio, normal, médio e grande, tipo assim, sabe? A minha carta, eu tinha tirado ela Futsu, só que como criaram isso depois, quem tem a carta antiga, ele meio que engloba essa Chugata, esse médio. Então, eu posso dirigir um carro até 8 toneladas, peso inteiro, com carro e carga. Caminhão, por exemplo, inclui a carga também. Então, eu com a minha carta normal, eu posso dirigir um carro até 8 toneladas. Na minha habilitação tá escrito Gentei, que é limitado. Quem tirou depois que mudou a lei, só tem Futsu, que é normal, até tantas toneladas. Quer dirigir um carro mais pesado, tem que tirar essa carta Chugata. Quem quer dirigir um carro maior ainda, tem que tirar o Ogata. Então, aumentou esses processos. Então, com a minha carta, que é Gentei, que é limitada até 8 toneladas, eu posso dirigir um carro juntando uma carga até 8 toneladas, mas a parte de pessoas, ele fica limitado para quando era normal, que é Futsu, carro normal, com a habilitação normal, você pode carregar até 11 pessoas. Tem aquelas raiz grande, cabe 11 pessoas, você pode dirigir até isso. Para você dirigir um carro com mais de 11 pessoas, você tem que ter essa carta Chugata. Raízes de 14 pessoas, tem micro-ônibus, aí você pode dirigir até 25 ou 26 pessoas. Mas para isso, quem tem a carta Futsu normal e Gentei, você tem que fazer uma aula na autoescola e meio que destravar esse que está limitado. Você tem que tirar essa limitação da sua habilitação. Aí tem que fazer umas 5, 6 aulas na autoescola e ir até o Menkyo Center da sua região para eles te darem uma carta sem essa limitação. Me ligaram, esses dias perguntando sobre isso. E é uma coisa que eu, na verdade, já tem mais de 17 anos que eu penso em tirar isso e nunca tirei. Eu tenho vontade de, dirigir micro-ônibus, assim, levando o pessoal, sabe? Eu tenho essa vontade, mas parece que não é tão forte assim porque eu nunca fui tirar. Só tenho vontade, sabe? Outra pergunta foi sobre o advogado do carro. A maioria das vezes eu não tiro esse opcional do seguro, porque quando acontece um acidente e você não tem culpa dentro desse acidente, a sua seguradora não vai entrar para resolver com a outra seguradora, porque você não teve culpa nenhuma. Então a sua seguradora não tem o que fazer. Mas nesses casos que às vezes dá briga, discussão ou não entra em acordo, dá para entrar com o advogado. E uma pessoa me mandou mensagem no Instagram perguntando, eu tô com um processo trabalhista que fala, eu acho que era essa a palavra que ela falou. Tem como eu usar o advogado que tá no seguro do carro para isso? E não, porque é um opcional específico para acidente de carro. Então, mesmo que você tenha algum outro problema, não vai dar para usar isso. Mas no seguro do carro, existe um opcional que é para Nichijou Seikatsu, porque cada seguradora também, o nome do opcional é diferente, mas tem como você acrescentar esse advogado para coisas do dia a dia. Dificilmente pedem ou sabem que tem isso, porque não é uma coisa tão comum de se usar, mas se tiver algum problema com, tipo, fui processado e tem esse opcional, você consegue usar o advogado para isso. Mas o que eu mandei para essa pessoa, falei, não dá para usar, por quê? Porque é só para casos de acidente. É Jidosha Jiko Bengoshi.
Cuiaco, que é opcional de advogado para acidente de carro. E tem um outro que é para coisas do dia a dia. E o dela era um problema trabalhista, não sei o quê. E mesmo que ela mude, isso não vai dar para usar. Por quê? Porque o motivo que ela quis usar aconteceu antes de ter essa cobertura. A mesma coisa que você bater o carro e querer fazer o seguro. O acidente já aconteceu, independente do que foi. Ela querer usar o advogado, já aconteceu. O problema, o acidente, né? Que ela quis usar aquilo lá, não tá. Já aconteceu antes de ter o acidente. Então não dá. Essa foi a resposta que eu mandei e acabou. Outra pergunta que me mandaram foi sobre Chaquen. Eu não lembro se foi por mensagem ou se me ligaram. Agora eu não lembro qual que foi, mas a pessoa tem uma Hilux, nessas picape Hilux, e me perguntou se na Hilux tem como fazer o Chaquen para 2 anos. E a resposta é que não dá. Por quê? Porque numa Hilux a gente vê como uma picape, um carro de passeio e tudo mais, mas o porte, formato do carro, ele é um caminhão, igual o Kei Toraco. O placa branca, ele é visto como um caminhão. Tanto é que a Kosoko, ela fica um pouco mais cara, porque é caminhão, e tem aquela caçamba ali, a parte de trás, onde tem a carga para colocar a carga, tem que colocar ali um selinho falando quanto pode carregar nessa caçamba, nessa parte de trás. Então aquele carro ele é visto como um caminhão. E caminhão, o Chaquen é anual. Então se você tem uma Hilux, o Chaquen vai ser anual. Se comprou zero, ele tem 2 anos de Chaquen. Como quando é um carro de passeio normal, ele vem com 3 anos de Chaquen. Ele vem 1 ano a mais do que o normal. Aí depois que acaba aqueles 3 anos de Chaquen, aí vai renovando de 2 em 2. O da Hilux é a mesma coisa. No começo ele vem com 2 anos de Chaquen, vem 1 ano a mais do que o normal. E depois ele fica anual. Ele é mais barato, ele não paga o mesmo preço, lógico, porque ele é para 1 ano. Mas no final das contas, às vezes dá um trabalho a mais, tem que pagar a taxa 2 vezes. Porque se eu for fazer o Chaquen, para mim não interessa se o Chaquen é de 1 ano ou se é de 2 anos. O meu trabalho é o mesmo. Então às vezes acaba saindo um pouquinho mais caro ter carros assim. E muita gente, eu não sei se essa pessoa foi isso, mas às vezes muitas pessoas compram na empolgação e não sabe o que vem pela frente. Então se você tem um Chaquen anual para fazer, a revisão também é anual, o trabalho também é anual, a mão de obra também é anual. Um carro normal, ele seria de 2 anos, mas esses carros assim mais diferenciados é um carro que tem um gasto a mais, tem um trabalho a mais. A gente precisa calcular isso até na hora de comprar o carro. Vamos ver quanto que é o imposto desse carro todo ano que eu vou pagar? É uma coisa que precisa estar analisando também. Outra pergunta que me mandaram ontem, na verdade, sobre o Chariot Roken. Chariot Roken é a cobertura para o carro dentro do seguro. E como que é avaliado, como é calculado o valor que vai colocar ali na cobertura do carro? No sistema da seguradora, acho que cada seguradora é um pouco diferente. Na seguradora que eu trabalho, pelo menos, quando o carro tem 7, 8 anos ali, mais ou menos, de uso, ainda sai uma tabela de valores do carro, porque o carro ainda novo, tipo 7, 8 anos de uso ainda, ele é novo, seminovo. Seminovo. Aí, quando você coloca o chassi do carro, o modelo do carro, no sistema ele já sai uma margem ali de valor do carro, por exemplo, de 500 mil a 750 mil, baseado só no ano e o modelo do carro. Não conta quilometragem, não conta, às vezes, acessórios a mais que está colocado, se tem roda ou não, se tem chacote ou não. Ele não olha isso daí. Ele tem uma base ali no sistema da seguradora. E quando passa disso, ele não sai uma tabela, não sai um valor ali. E eu já pedi várias vezes para as pessoas, ou mesmo eu pesquiso, olhando o documento do carro da pessoa, o modelo do carro, quilometragem, porque no Chaquen Show tem a última quilometragem de quando fez o Chaquen, então dá para ter uma noção da quilometragem do carro, no mínimo ali, por exemplo, fez com o Chaquen com 90 mil quilômetros, tem 1 ano, então deve estar uns 100 mil mais ou menos agora. Por isso eu pesquiso ali no Google Car, por exemplo, quanto sai, eu já tenho noção, às vezes, de quanto está sendo vendido alguns carros, então eu vou lá e faço o Mitsumori baseado nisso. Mas, por exemplo, a pessoa, o cliente chega assim e fala, não, mas eu falei, eu consigo colocar 350, 400 mil nesse seu carro, mas a pessoa vem assim e fala, mas eu paguei 800, aí dá uma diferença muito grande, de 350 para 800. Aí falou, se você tiver o comprovante de compra e venda, a gente consegue avaliar melhor esse carro, porque ali na tabela a gente tira uma média, então coloca 350, 400 mil, independente do valor a gente tira uma média ali e coloca. E se a pessoa fala, não, eu paguei mais, tá valendo mais esse carro, então a gente pede
o comprovante de compra e venda. Foi até essa pergunta que essa pessoa me mandou. Eu mandei para o meu corretor, ele falou que não consegue avaliar tanto quanto eu paguei no carro. Mas o que é o valor do carro que a seguradora considera? Isso dá diferença. Por quê? Às vezes o carro ali está postado ali como 500 mil o valor do carro. E é esse valor que a seguradora considera como valor do carro. Juros, no final, por exemplo, a pessoa financiou um carro de 500 mil. No final das contas, ela vai pagar 600, 650, 700 mil. E na cabeça da pessoa, fala, não, o meu carro para mim vai custar 700 mil. Mas isso é os juros. A pessoa financiou o carro e vai pagar e no final das contas vai dar 700 mil. Porque ela tá olhando ali no papel que ela vai financiar, que ela vai pagar e tudo mais, tá ali o valor final de 700 mil. Mas o carro vale 500. Então, se der PT, a pessoa recebe 500, esses juros para frente a pessoa não vai pagar. Então, não tem como avaliar aquilo lá, porque se ela pagar, ela vai sobrar dinheiro na mão. Dá para entender? Então, o valor do seguro que a seguradora considera é o valor do carro só. Não considera chaquém, imposto, taxa, transferência, manutenção, peça que trocou, o valor que vai estar colocado ali como chatai cacaco. Decora essa palavra, chatai cacaco. Chatai é o carro, a lata, o carro. Cacacu é valor. Mas chatai cacacu. Quanto custa esse carro do jeito que ele tá? Então, o que tiver escrito ali no comprovante compra e venda, o valor que a seguradora vai considerar. O resto que tiver escrito ali para baixo não conta para a seguradora. Então tem essa diferença. Então eu respondi isso, era a dúvida que a pessoa tinha, o corretor tinha passado isso para essa pessoa. Essa pessoa, eu não sei se não gostou ou achou que estava enrolando, mas eu expliquei falando, é desse jeito sim, por causa disso, que é essa explicação que eu tô dando agora. Só que por escrito. Então se a pessoa assistir vai entender um pouquinho mais. Mas é assim que a seguradora verifica o valor do carro. Então se você, por exemplo, no que eu pesquisei ali, não consigo colocar 400. Eu falo, não, paguei 700. Então me manda comprovante de compra e venda, que eu vou colocar o valor que tá ali, o valor do carro. Se no valor do carro ali tiver 350, então é 350. A pessoa tem toda uma outra taxa que está colocada ali, a pessoa coloca como o valor do carro, mas não é o valor do carro. O valor do carro é o que vai estar ali em cima do chatai e cacacu. Esses outros aqui é tudo taxa. Taxa não é o valor do carro, é taxa. Então essa é a diferença. Na hora que vai colocar o valor do carro ali, é o que a seguradora considera. Se você, por exemplo, eu posso pegar um Vox, tá parado aqui, por exemplo. Ele custa, por exemplo, 550 mil. Consigo ali no sistema colocar 2 milhões. O sistema não vai dar ruim. Vai aceitar. A pessoa vai pagar o valor de 2 milhões. Mas só que quando acontecer o acidente, não vai ser pago isso daí. Porque essa Vox não custa 2 milhões. Ela custa 550 mil. Então eu já vi muito problema. Eu já vi corretor querendo conseguir o contrato da pessoa, supervalorizar o carro do cliente. Só que quando acontece um acidente, não vai ser pago aquele valor que estava assegurado. A pessoa pagou um valor alto durante alguns meses, sendo que não vai cobrir, que a seguradora não vai querer pagar uma coisa que não vale. Então eles vão avaliar, falam, então dá o comprovante de compra e venda. Aí vai ver lá, não tá esse valor. Não tem às vezes. Se não tem como comprovar, não tem como a seguradora pagar aquilo lá. Fala, a gente consegue pagar isso daqui. Aí depois a bronca vem pro corretor, né? Mas é culpa dele, porque ele colocou uma coisa que não vale. Então a gente tem que colocar sempre o valor certo. Se eu coloco um valor a mais, você vai pagar mais caro e na hora que acontecer alguma coisa, não vai estar sendo pago. E uma outra coisa que eu já expliquei para uma pessoa, ela falou, nossa, faz sentido, né? Ela gostou da explicação assim que eu dei, e é, por exemplo, sai essa margem ali, vamos supor, de 300 mil a 800 mil. Tem gente que quer colocar o máximo, não tem problema nenhum, dá para pôr o máximo ali, 800 mil. Pode ser que ela tenha pagado 500, mas dá para pôr até os 800. Mas quando acontecer um acidente, é mais difícil de alcançar o valor do PT, dá para entender? Por quê? Porque se o valor tá alto, né, a seguradora ele faz um cálculo e fala, não, esse carro aqui foi 300 mil. A pessoa pagou 300 mil e o carro, ela pagou barato no carro e conseguiu pagar barato, então, mas só que no seguro ali, no sistema tá aparecendo até 800 mil. E ela quer colocar até 800 mil, pode pôr, porque se tá aparecendo ali dá pra pôr. Só que quando acontecer um acidente e for 300 mil de conserto, então falta 500 mil aqui. Então a seguradora vai mandar arrumar. Só que se ela tivesse colocado ali 500 mil, por exemplo, poderia receber o PT do carro, porque ainda sobra um tanto aqui, né? Dá essa diferença aqui, de 300 para 500, colocar 500, aconteceu um acidente, às vezes raspou a lateral do carro todo, por causa, dá para consertar, então você vai ficar com o carro arrumado, às vezes batido, porque não deu PT. Então muita gente não pensa por esse lado.
Fala, não, eu vou deixar um pouquinho mais baixo, porque caso acontecer alguma coisa, eu recebo o PT do carro e compro outro carro e não fico com o carro arrumado, remendado, tudo pintado, feio, arrumado, porque isso na hora de você revender ele vai desvalorizar bastante. Então tem todo esse cálculo que às vezes, né, eu oriento e explico, né, mas muita gente às vezes não quer ouvir, mas, né, o que no medida do possível eu tento ajudar. Tem gente que não quer ser ajudado. Então é essa orientação que eu faço na hora de colocar o chariot, perguntar se o carro está financiado, quanto foi financiado. Eu pergunto bastante coisa para saber como orientar da melhor forma para a pessoa. Tem gente que acha que está desconfiando, que é chato pra caramba, que não sei o quê. Não, isso daqui eu tô fazendo para te orientar. Eu já falei em outros vídeos. Eu só não quero ser um vendedor de seguro. Vendedor de seguro, a pessoa fala, não, coloca 2 milhões de seguro, de cobertura pro meu carro. Falo, mas não vale tudo isso. Aí a pessoa fala, não, coloca. Aí eu falo, coloca, dá pra pôr. Esse daí é o vendedor de seguro. Eu sou corretor de seguro. Falo, esse daqui vai ser a melhor opção para você. Fazendo desse jeito, vai ser assim, assim, assado. É um jeito de você estar instruindo a pessoa a fazer a coisa certa, em primeiro lugar, né? E que a pessoa não tenha prejuízo lá na frente, né? Eu posso colocar 2 milhões, mas se acontecer alguma coisa não vai cobrir, sendo que o carro vale 500 mil, por exemplo. E a seguradora não vai querer pagar essa diferença de 1 milhão e 500, mesmo que você esteja pagando aquela diferença lá. Ela vai falar, não vale tudo isso. O jeito que foi feito o seguro tá errado. Então eles vão corrigir, pode até devolver esses meses que você veio pagando com esse 1,5 milhão a mais. Eles devolvem o dinheiro e falam, não, vamos baixar para 500 e pagar o valor inteiro. O valor certo. É desnecessário essa diferença, né? Às vezes por pouca coisa, faça o seu seguro com pessoas que consigam te orientar, te instruir e fazer da melhor forma. Beleza, pessoal? Qualquer coisa, manda mensagem. Aqui embaixo tem as minhas redes sociais. Às vezes eu não percebo que tem mensagem lá no Instagram, porque se eu não sigo, ele entra numa caixinha diferente lá, mas eu vou responder, tá bom? Mas Deus abençoe, tamo junto e tchau.